Quem poderia abrir para mim 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Nós estamos na lição 7, que diz uma igreja responsável. Glória a Deus, aleluia. Vai ser o nosso versículo-chave aí do nosso estudo de hoje. 16, 13. Quem pode ler? Rainha, quer ler aqui? Pode ler aí, ô Riquelme, nosso irmãozinho. Vigiai e estáis firmes na fé. Portai-vos. Difícil esse nome aí mesmo. Até eu quando estava estudando. Varonilmente e fortalecei-vos. Amém. Você sabe o que essa palavra significa? Alguém que tenha lido a lição? Vamos lá, vamos só tratar, antes da gente começar, que essa é uma lição grande, vai ser em 2 etapas mesmo. Vamos só dar uma batida aqui nesse versículo aqui, que ele é bem interessante. Primeira parte, que inclusive tem uma vírgula aí, serdes vigilantes, né? Vigilantes é estarmos atentos a toda a astúcia de Satanás. Vigilantes é estarmos de olhos bem abertos a tudo que tenha ocorrido à nossa volta, amém? Quem entende assim? Amém? Vigilante é estar de olhos fitos ao céu à espera do Senhor, amém? Então, quem está vigilante está sempre atento. E esse atento aqui está sempre pedindo, Deus nos revela, nos mostra. E aí, quando você vê na segunda parte do versículo aí, ó, permaneceis firmes na fé. O apóstolo Paulo já estava afirmando nessas palavras, é bem interessante, que ele vem dizer, ó, vigia, mas permanece firme na fé. Cada versículo, cada palavra tinha um tom e sempre um significado que ele nos remete até hoje às mesmas situações devido à situação que as igrejas passam. E você permanecer firme na fé, eu digo para vocês, isso vai até fazer muita parte da pregação no dia de hoje, é que torna-se uma decisão. Então você decide permanecer na fé. Você não é uma opção, é uma coisa que você decide, não vai ser talvez eu vou permanecer, talvez eu vamos ver se Deus vai me fortalecer. Não, todos que decidem permanecer firme na fé, é uma decisão de crer e agradar a Deus. Porque muitas coisas, quanto mais você vai se aprofundando, quanto mais você vai indagando ao Senhor e ao Espírito Santo, vem à tona situações do cotidiano, na igreja, na sociedade, onde você estiver, que você indaga a Deus um porquê. E o Espírito Santo, muitas das vezes, ele te responde. Só que você tem que estar vigilante e atento. Muitas respostas que você hoje, se você não indagou e ainda vai passar a indagar, Deus responde, mas você precisa ficar atento. E eu vou falar mais à frente um pouquinho sobre algumas respostas que Deus está nos falando. Pode falar, pastor. Sim. Tem uma versão, um falar mais simples, que diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Eu acho que ela simplifica bem, né? Um palavreado, vocabulário mais simples. Né? Mas olha que interessante, pastor. Foi um vocabulário, claro, para simplificar, mas a gente vai estudar aí na lição
que essa palavra aqui, ó, varonilmente, sabe o que ela está querendo dizer? Seja adulto. Seja maduro. Então, seja firme. Adulto, a gente vai estudar isso na palavra. Firme. Então, o que é isso? Trazendo para os nossos dias de hoje. É tempo de não sermos como menino. Então, nós estamos na turma aqui hoje, nós já estamos saindo vamos dizer, do alimento líquido indo para o sólido. É tempo de sermos maduro na fé. Maduro, deixarmos de ser criança. O que é a criança? A criança é muito interessante. Quem tem filho, quem observa, você vai perceber. A criança, uma hora ela está chorando, uma hora ela está rindo, uma hora ela quer, uma hora não quer. Uma hora ela pega o brinquedo, daqui a pouco, 5 minutos depois, ela não quer o brinquedo. Fato. E a gente sabe e é conhecido que muitas das vezes pessoas se comportam assim na igreja. Se comportam com esse comportamento que não é, vamos dizer, é antagônico você se portar como um adulto. E aí ele encerra aqui. Fortalecei-vos. Como é que a gente se fortalece? Buscando, nossa irmã falou ali, se alimentando da palavra. Você, Mateus? Palavra, orando, exercício, exercitando fé, perdoando, né, jejuando. Você vai se fortalecendo. Então, é necessário. E é muito interessante agora para fechar o versículo. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que se tudo que a gente fizer, lá no finalzinho, por isso que ele encerra ali antes dele ir para outro tema, sejam feitos com amor. Bom, gente, não é o que a gente talvez possa pensar, mas estamos chovendo no molhado, nós estamos repetindo, não. É necessário todo o tempo. Essa palavra fortalecei-vos é uma dessas. É a gente estudar, recapitular, falar novamente, ouvir novamente, falar de novo, para a gente o tempo todo estar se fortalecendo. Por isso que a psicologia diz, quando você fala para você mesmo, inclusive de voz alta, aquele poder das palavras te fortalece. Né? É bem interessante como o ambiente e como o que está à sua volta vai fortalecer você ou vai desanimar você. Então, quando você tem uma tendência a fortalecer, é buscar, orar e ainda mais se encher do Espírito Santo. Amém? Ô, glória! Só um versículo aqui daria uma aula inteira. Vamos lá. Bom, iniciando aí, né? Nós já acabamos de ler o versículo-chave, já acabamos de estudar o versículo-chave. Esse versículo-chave é o propósito de toda a lição. Nós estamos na lição 7, uma igreja responsável. É bem interessante essa lição. Uma igreja responsável. No capítulo 15, Paulo eleva-nos ao céu. No 16, ele nos faz baixar a terra, a fim de que pratiquemos o evangelho, ajuntando tesouros no céu, enquanto ansiamos pela eternidade. Eu achei bem interessante, quando o autor aqui diz o seguinte, que ele faz, no capítulo 16, ele faz nos baixar a terra, a fim de que pratiquemos o evangelho. Gente, o que é o evangelho para você? O que é o evangelho para você, Washington? O Evangelho é a palavra de Deus revelada que nos dá o conhecimento, o entendimento, que nos dá o constrangimento necessário para que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, né? A lâmpada que ilumina o nosso caminho quando nós andamos por caminho errado, ou quando estamos até fazendo certo, ela nos orienta e nos dá a capacidade de nos aproximar mais do Senhor. O Evangelho, ele traz mudança, ele traz uma metanoia na nossa mente, né? Nos faz afastar de tudo aquilo que é mal e procurar a santidade e procurar cada vez mais, com o entendimento que o Espírito Santo de Deus nos dá,
nos afastar dessa aparência do mal e nos achegar mais a Deus. Amém. Alguém poderia contribuir mais? Nossa irmã Viviane, Evangelho. Um significado do Evangelho para você. Evangelho é mudança de vida, mudança de metanoia também, de transformação pessoal e espiritual. É isso. Glória a Deus. Mais alguém? Eu gostaria de puxar uma parte do Evangelho que às vezes a gente desconhece. Evangelho, claro, além de significar boas novas, metanoia, um caminho a ser seguido, né? Jesus veio inaugurar isso. Primeiramente, nós podemos puxar para um negócio chamado empatia e compaixão, algo que Jesus inaugurou, se colocar no lugar do outro. Agora eu quero puxar aqui para vocês o seguinte, que vai mais além. Evangelho é ajudar. Evangelho é se compadecer e somar. É mais ou menos o que o povo, muitos, inclusive tem algumas religiões aí fora que fazem isso muito mais afinco do que às vezes nós. É justamente o que a galera tem feito aí lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas mais do que isso, é a gente ter uma empatia de tal forma pelo próximo a ajudar de todas as formas. E quando a gente se coloca no lugar do outro, entende qual é o Evangelho, sabe o que está significando isso? Tem um monte de gente lá no fora que vive o Evangelho e tem um monte de gente aqui dentro que não vive o Evangelho. Pode falar, pastor. Bem, o Evangelho, na verdade, o que o Ivan está falando, é o Evangelho de Jesus, né? Quando se fala, tem o Evangelho de Jesus, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Evangelho de Kardec, né? Evangelho é quando você pega uma verdade, uma cultura, e transforma aquilo numa palavra, numa literatura, numa escolha, num estilo de vida. Então, o Ivan está passando para a gente aqui o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que fala o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Se você for pegar o Evangelho segundo Kardec, ou o Evangelho do Espiritismo, você vai ver que são coisas completamente diferentes. Parecidas, porém na sua base, na sua essência, é completamente diferente. O Evangelho de Jesus Cristo é isso que o Ivan está dizendo aí. Se você falar assim, eu sou evangélico, eu sou um cristão, é isso que o Ivan está falando. É empatia, é amor, é compaixão, é isso aí. Bem? Porque eu não sei muito, mas o que pensa o kardecista? Que você vai fazer boas obras aqui para você poder reencarnar de novo e ter uma vida melhor, né? Hoje, o que Jesus já apresentou é o seguinte, não, você vai fazer o que você faz se fosse para você mesmo, amar o seu próximo como a ti mesmo, e Deus nos prometeu um galardão, porque tudo é muito bem anotado, né? Então, inclusive quando Jesus está para despedir o povo com fome, a Bíblia bem relata, o autor relata, com íntima compaixão. Então Deus teve uma compaixão, se colocou no lugar daquelas pessoas indo com fome para casa, e dali dava de comer. Então, quando a gente está tratando o Evangelho, por que eu estou falando que às vezes dentro da nossa casa, falando de família, eu já conheci pessoas que dão valor a todo mundo lá de fora, mas não dá valor de quem está dentro. Você já conheceu algumas pessoas assim? Eu já me deparei com algumas pessoas assim. Nós estamos falando família biológica. É engraçado que a família da igreja acontece a mesma coisa. Então, gente, viver o Evangelho não é algo simples. E olha que coisa interessante. É simples, porque quando você tem caráter aflorando, nós estamos falando caráter do bom senso, tem pessoas que a gente conhece, quem fala muito isso é até a Bruna, que ela trabalhou com pessoas que demasiadamente com coração enorme e bondoso lá fora, e que muito melhor do que muito crente. Então o que está acontecendo com esse crente que não é assim ainda? Está precisando nascer de novo. Está precisando iniciar de novo. Está precisando reiniciar de novo. E aonde? Como é que esse crente vai descobrir isso? Estando na escola dominical, ouvindo a palavra, deixando que aquilo penetre dentro dele. A palavra precisa penetrar.
Porque a gente vivencia tantas coisas, ouve a informação vai. Gente, é igual por exemplo, eu tenho a plena certeza que eu preciso fazer exercício físico. E aí, só de pensar naquilo, aí o algoritmo lá do Face ou do Instagram fica lá dizendo sobre o exercício físico. E toda vez eu fico olhando aquilo ali, eu falei, Jesus, que dia que eu vou iniciar esse negócio aqui? É um exercíciozinho físico que você pode fazer na cadeira lá, que diz que se fizer 7 minutos você emagrece. Só que aquilo não penetrou ainda na minha mente, porque eu não consegui iniciar aquilo. E tudo grava, gente, que a sabedoria vem no observar. E tudo quer nos dizer coisas. E aí eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, eu acho que isso aqui ocorre a mesma coisa. A mente cauteriza de tal forma que eu posso vir aqui com a maior receita do mundo. Olha aqui, ó, a receita é isso aqui, faz que vai dar certo. Todo mundo me ouve, sai pelas portas ali, mas não consegue. Pode falar, pastor. É a mesma coisa quando você fala de empatia e compaixão. A empatia é olhar para o Ivan, saber que o Ivan precisa, que ele está sofrendo, chega lá com ele, chorar com ele, abraçar ele, né? E viver aquela dor com ele. Compaixão. Eu pegar o Ivan e falar, eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar você ir. Eu vou arrastar você. Eu vou ajudar você a melhorar. Eu vou ajudar você a se cuidar. Eu vou botar, se possível, eu vou colocar você no colo. É isso que Jesus fez. Jesus ele teve empatia com o ser humano e depois ele veio com a compaixão. E nos arrancou do reino das trevas. E é isso que ele chama para o povo dele através do Evangelho. A ter empatia, mas não somente ficar na empatia, ter a compaixão. Ir lá e mudar a história da humanidade. Amém. Então, o que nós precisamos a partir de hoje? Porque olha quanta informação a gente está falando aqui. Ah, Ivan, mas a gente já estudou muito sobre isso, ouve sobre isso, fala sobre isso, vira o ano, passa mês. Mas é talvez a gente tentar descobrir qual é o dia que isso vai penetrar na gente. Qual é o momento que essa palavra vai penetrar, vai ficar ecoando. E a gente precisa observar. As coisas à nossa volta nos dizem muito. Né? O seu corpo físico diz muita coisa. As pessoas, as palavras que vêm até você dizem muita coisa. Quando eu falo palavras, é a maneira que te tratam. Vamos botar assim. A maneira que as pessoas estão tratando você à volta tem respostas subliminares ali. E uma das essas. É que você tem coisa que vai resolver teu problema, vai melhorar você, vai trazer saúde para você, mas aquilo não penetra. E aí nós precisamos o quê? Ser mais flexíveis. Observar e deixar que aquilo penetre na nossa mente. Quando eu falo penetrar, aquilo que é bom. A gente sabe que é bom, a gente sabe que vai resolver. É isso que é para fazer, mas a gente não consegue fazer. Estou mentindo? Estou certo ou estou errado? Quantas coisas a gente sabe que é assim que é para fazer, esse é o certo que é para fazer, mas não penetra, não vai, a gente não consegue fazer, porque é da natureza humana a gente querer fazer exercício, sim ou não? Se a gente quiser fazer exercício, não vai ter que ir negar a si mesmo e querer e fazer aquilo porque a gente sabe que é bom? Sim. Então, se a gente não fizer isso em todas as áreas da nossa vida, na família, conjugal, no trabalho, se a gente não fizer isso, não funciona, não vai dar certo. E a palavra do Senhor é a mesma coisa. Quando a gente resolve se alimentar, vir mais cedo, sentar aqui e aprender, nós precisamos pegar que isso penetre na gente. Nem que a gente faça um ensaio. Hoje eu vou, amanhã eu vou. Aí depois, segunda não consegue, terça eu vou. Terça não consegue, quarta eu vou. Mas vai ensaiando. Uma hora vai penetrar. Uma hora o Espírito Santo vai atuar aí. Amém? Então vamos aí, para o nosso primeiro, orientações para a contribuição. Nós vamos falar um pouco agora sobre oferta. Essa lição ela é grande, ela vai em vários universos. E quando fala-se de uma igreja responsável, ela também te atribui a responsabilidade de manutenção da igreja. Olha lá, coisa linda. Vamos estudar isso aí. Paulo apresenta orientações acerca da contribuição cristã. Vamos ver o que Paulo nos fala. No 1, quem pode ler para nós aí? O propósito. Corre, Riquelme, olha lá, nossa irmã Ana Júlia. O microfone aí, ó.
Vamos lá, gente, bem atento aí, que é um tema importante. A primeira orientação que o texto sugere é que as necessidades precisam ser constatadas e divulgadas da maneira correta. Os irmãos que contribuem têm de ser esclarecidos acerca do propósito para o qual fazem. Paulo se refere à coleta para os santos, que eram os irmãos de Jerusalém, para os quais o apóstolo tinha solicitado a contribuição da igreja da Galácia, tanto quanto da Macedônia e Acaia. Provavelmente, a perseguição sofrida pelos cristãos de Jerusalém tornaram mais agudas as necessidades de assistência financeira. A oferta era uma excelente maneira de evidenciar comunhão entre as igrejas. Nunca devemos esquecer que o serviço social está intimamente ligado à comunhão cristã. As duas ideias aparecem no mesmo versículo 4, 2 Coríntios 8. Certo. Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre a contribuição. Qual é o propósito? O propósito, acabou ali ó, o texto, a gente não leu as referências todas, mas a gente pode ler, inclusive, 1 Coríntios 16, 3. Abre alguém aí para mim. Depois, 2 Coríntios 8, 5, 1 a 5. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Nós estamos falando do propósito, seja claro. É esclarecer e abrir o propósito. Engraçado que esse texto, essa primeira parte da lição aqui, ela é muito voltada para líderes. Ela é muito voltada para líderes. E todos nós aqui, independente do cargo que ocupa, nós somos liderança. Está sendo cabido a nós aprendermos e colocarmos esse evangelho à frente. Tá? Então ele está falando ali, ó, que é preciso deixar sabido e divulgar as maneiras corretas, divulgar o propósito das ofertas e para que vai. Amém? Quem que abriu aí para nós? 1 Coríntios 16, 3. Depois que chega, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que você escolheram para levar a oferta até Jerusalém. Glória a Deus. Agora, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecido o conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele não sabe como deveria saber. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo... É segunda mesmo? Ela está lendo primeiro, né? Engraçado que tem uma parte até interessante que fala da oferta ali. Mas eu falei, gente, o meu está diferente. Vê isso na 2 Coríntios, mais um pouquinho para frente. 8. Também, irmãos, vós fazemos conhecer graça de Deus conhecida a igreja macedônia. Como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua liberdade. Porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder. Eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas que recebemos o dom, e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Amém. Esse tanto o primeiro, tanto o segundo aí, está falando sobre a generosidade entre as igrejas e como é que essas ofertas iam num tempo de perseguição da igreja. Amém? Então, para a gente tentar entender um pouquinho sobre isso, como é que era antigamente, ok? No 2 aí, então nós falamos lá sobre oferta, sobre a visão, tá, gente? Nós precisamos ter a visão da maneira, sendo divulgada da maneira correta, a que as ofertas se dão, para onde se dão e como se dão, e da responsabilidade. Aí nós vamos estudando aqui um pouquinho mais para frente. No 2, fala sobre a regularidade.
A orientação para ser no primeiro a orientação para ser no primeiro dia da semana indica que essa oferta fazia parte do culto regular da igreja de Corinto. A regularidade na contribuição é adequada e facilitadora que para contribuir para a igreja, contribuir para a igreja. É vantajoso que adotemos nos nossos dias. Por outro lado, o desejo de Paulo era que os cristãos reunissem pouco a pouco as contribuições para que fosse preciso levantar uma só oferta quando ele viesse. Isso aí era do tempo que Paulo era missionário, as igrejas iam juntando, ou se não juntasse, esse era o desejo de Paulo, se não juntasse, tirava uma oferta, que inclusive a metodista tem essa prática, uma vez por ano é levantada uma oferta missionária, e dessa oferta eles davam por exemplo, no caso do Paulo, que regularmente passava, recebia essa oferta para dar sustento ao ministério de Paulo. E aí nós estamos falando como a igreja se torna responsável por isso, pelo ID, se torna responsável pelos irmãos que estão em campo, se torna responsável por toda a estrutura que é recebida. Então, Paulo vem dizendo aos passos aí, primeiro do propósito, depois da regularidade, agora da proporcionalidade. 3. Outra orientação que consta no texto é que a contribuição deveria ser proporcional. Cada um de vos ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. O que se espera é que quem recebe mais, dê mais. A oferta de crente deve ser diretamente proporcional à sua prosperidade. A ideia de cada um é participar, indicar que uma pobreza relativa não poderia ser impedimento para uma contribuição planejada e sistemática. Aqui ele está querendo dizer, quem pode doar mais, dá mais. Quem pode menos, vai dar menos. Mas que participe e que não exista pessoa que tenha tanto que não possa dar, nem que tenha pouco que também não possa dar. Amém? Glória a Deus. Vamos para o 4, da responsabilidade, que volta ao tema da nossa lição. Paulo não tinha nenhuma intenção de tocar no dinheiro que fosse levado para Jerusalém. Toda oferta recolhida deveria ser escrupulosamente enviada. Se houvesse necessidade que ele acompanharia uma missão da igreja de Corinto até Jerusalém. Aprendemos aqui a lição referente ao modo responsável como deve ser tratada as ofertas na comunidade cristã. Qualquer dádiva representa um sacrifício oferecido ao Senhor. Interessante isso aqui. Que não importa o valor, não importa a forma, toda a oferta é de forma responsável, falando com o líder ou não líder. Você que dá e nós que cuidamos ou quem que cuida da oferta da igreja. É responsabilidade. Tá? É responsabilidade mesmo. Que há uma estrutura, há pessoas que necessitam disso. E Paulo estava demonstrando claramente isso já. Eu gostaria que quem pudesse abrir lá Filipenses 4,18. Filipenses 4,18. Pode ler, meu irmão. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Amém. Isso aí era a prestação de conta de Paulo. Ele estava ali tentando mostrar total caráter e demonstração que era algo agradável a Deus, o que aquele povo estava fazendo, ofertando na vida dele, e que era muito além do que ele mesmo necessitava. Mas é bem interessante, já tiraram o versículo ali, como aquilo soa ali no finalzinho do versículo, um aroma suave para Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, honrar a Deus, a gente muitas das vezes olha só para o propósito, né?
A gente olha só para o projeto. É interessante que eu estudei um pouco sobre isso nesse final de semana, ouvindo outros pastores, e a oferta, e muitas das vezes o irmão não projetou de novo, olha lá, ó, é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Sustentar a obra. Oferta missionária. Irmãos, é algo tão delicado nos dias de hoje que outras pessoas se aproveitam disso. Mas você não pode olhar o final, o que fizeram, o que não fizeram, o que as igrejas fazem, outras igrejas fora daqui, mas sim aquilo que agrada a Deus, porque Deus sabe o que está no seu coração. E o que impera ali? O que reina ali? Amém? Por isso que é tão delicado falar, quando você vai falar de dinheiro, de recurso, de oferta, o que impera no seu coração? E Deus, Ele propriamente nem no seu dinheiro Ele toca. Ele financia projetos. Manda para cá, manda para lá. Mas por que faz a diferença quando você oferta ou não oferta, como oferta? É a honra que você dá a Deus. A gente vai ter que separar uma aula depois só sobre isso, sobre honrar o Senhor. E essa honra vai desde oferta, desde sacrifício, desde tempo que você oferta ao Senhor. De que forma eu tenho ofertado ao Senhor? E quando nós falamos em ofertar, eu tenho ofertado o meu tempo, eu tenho ofertado a minha vida, eu tenho ofertado as minhas orações, as minhas intercessões. E quando eu falo aqui, nós estamos falando sim de recurso financeiro, mas eu não posso só ficar no recurso financeiro. Nós estamos falando também de outras responsabilidades. Desde o tempo, desde dos irmãos que trabalham, até mesmo do nosso irmão que está fazendo café ali para nós. Ele não está fazendo, ele está fazendo café para nós, mas a oferta é para quem? Para? Vocês entenderam que a gente não trabalha para homens e não oferta para homens? Quando a gente conseguir entender isso, a matemática muda e a prosperidade também muda na nossa vida. Porque a gente bota, é normal, gente. Está aí uma pessoa questionadora pra caramba, que sou eu, sobre isso. Mas enquanto eu não entender que eu não oferto a homens o meu tempo, meu trabalho e minhas ofertas financeiras, você vai continuar patinando ali. Você tem que entender para quem que você está ofertando. Para quem que você está fazendo. Amém? O glória a Deus que você dá aí não é o glória a Deus para o pastor, para um irmão, para mim. O glória a Deus que você está dando é glória a Deus. Então, a oferta é a Deus. O tempo ali do nosso irmão que está fazendo café para nós, não é para mim e para você, é para Deus. E Deus vai recompensar ele, porque eu não posso pagar. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir? Todo mundo entendendo? Sabe o que é interessante? Vocês aqui, os presentes, eu não tenho nenhuma dúvida que sabem isso que eu estou falando, porque eu vejo vocês doando tempo, trabalho, ofertando. Amém? A gente só precisa agora levar para os que não entendem. Porque eu sei, todos que estão presentes aqui, da responsabilidade, da maturidade que tem concernente à oferta e trabalho na igreja. Então, eu vejo cada um de vocês aqui trabalhando e fazendo muito. Que Deus recompense. E aquele versículo, hoje, até para vocês. Joga lá o versículo de novo, olha lá o finalzinho lá, ó. É uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita, que lhe agrada. Então, as ofertas, o trabalho, a honra que vocês têm feito a Deus, tem sido uma oferta, um aroma, um sacrifício que Deus tem aceito. Amém? E Ele vai recompensar vocês. Vamos lá, para o 2. A obra, agora nós vamos mudando o cenário da aula. A obra do Senhor, do modo do Senhor. Aprendamos os princípios pelos quais os líderes da igreja devem orientar suas atividades. Número 1, visão. Nossa irmã Heloísa. Visão é? Visão é a capacidade de ver além do momento e das circunstâncias. É uma descrição das aspirações futuras. Paulo precisava passar
algum tempo em Corinto, mas antes visitaria as igrejas da Macedônia. A visão inspira o planejamento. A obra do Senhor não pode ser feita de improviso. Os líderes espirituais eficazes são aqueles que, dirigidos por uma visão, definem o propósito, o planejamento e o objetivo a ser alcançado. Glória a Deus. Foi como eu disse, essa aula são temas totalmente voltados para a liderança. Mas é bem interessante, porque é o seguinte, nós temos líderes aqui hoje. E eu quero lançar um desafio para vocês. Do seguinte, é compartilhar essa visão com o próximo. Nós precisamos compartilhar. Porque qual é a sua visão hoje da Tenda Emanuel? É a visão de um lugar onde há uma ação de ajuntamento de um povo santo, é onde há milagre para salvação, amém? Essa é uma visão que eu descrevi, mas vocês podem ter outra. Mas nós precisamos passar isso além. Como a gente passa isso, Ivan? Não só por palavras, atitudes e ações. E o convite também, né, gente? Amém? Então, passar a visão. Deus me deu essa direção. Essa aqui, pô, é lindo, visão. Quantas vezes a gente for estudar sobre visão, vai falar que a liderança dá a visão, e sempre dá a visão é essa aqui. E a gente recebe essa aqui, mas nós precisamos passá-la adiante. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá, número 2, nossa irmã, mãe da Ana Júlia, Natana. Flexibilidade. Mesmo tendo visão e planejamento, também temos que ser flexíveis. Nossos planos precisam estar constantemente sob a revisão do Senhor. Sempre devemos submeter as nossas intenções a Ele. Como aconselha a palavra, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Glória a Deus. E aí, a gente tem submetido ao Senhor as nossas intenções? Ele está falando aqui da questão da flexibilidade, é claro, a gente coloca, expõe a flexibilidade a Deus, aquilo para Deus, e ser flexível do não. Essa flexibilidade aqui, muitas das vezes, nós vamos receber um não, nós vamos ter que negar a si mesmo, nós vamos ter que ir contra, vamos ter que carregar uma cruz mais pesada. Então, a flexibilidade, ela é necessária dentro da visão, e melhor, colocar ela diante de Deus. E aí Deus vai moldando. Amém? Aí tem uma continuaçãozinha lá, ó. Olha lá, ó. Paulo tinha bons propósitos. Paulo tinha bons propósitos em mente e um forte desejo pessoal de visitar Corinto. Mas depois da passagem pela Macedônia, as expressões pode ser que ou mesmo passe o inverno expressam a ideia de que os seus planos não eram flexíveis. Flexibilidade não implica fraqueza, mas humildade. Interessante, eu já comentei que essa era uma lição muito para a liderança. O que está querendo dizer aí? Que flexibilidade não implica, marca aí na sua revista, eu marquei na minha aqui. Flexibilidade não implica fraqueza, mas humildade. Então, às vezes, a gente pode voltar atrás naquilo que a gente está planejando. Não deu certo, não é assim. E aí ele fala sobre Paulo, que nós estamos falando. E Paulo ele era muito determinado nos propósitos deles. Mas várias vezes ele precisou mudar de direção, aguardar. E isso foi uma total demonstração que ele não era uma pessoa inflexível, ele era flexível. E melhor, ouviu o Espírito Santo. Coisa linda quando a gente pode ouvir o Espírito Santo, né? Benção. Vamos para a profundidade, Vamos tentar terminar aí até o lealdade hoje. E depois a gente continua na próxima aula restante. 3, profundidade. Ih, vai ser a nossa irmã Nayana? Isso mesmo? Profundidade. Fazer a obra do Senhor do
do Senhor, exige que completemos a obra que estamos fazendo. Para concluir o trabalho em Corinto, Paulo sabia que devia permanecer com eles algum tempo, ou mesmo passar ali o inverno. Ele se sentia impelido a fazer a obra do Senhor de forma integral e profunda. A superficialidade não deve fazer parte do ministério. Glória a Deus. Isso aqui é uma coisa que o pastor Alves sempre bate, né? Sempre, quando eu falo bater, assim, sempre tenta emplacar, aprofundar isso conosco. É a profundidade entre os irmãos no ministério. Então, um plano do Paulo, que era não ficar lá naquele tempo, devido ao inverno, alguma coisa que não tem ali a explicação, ficou, e isso deu uma profundidade entre Paulo e aqueles irmãos lá. O que nos traz hoje aqui? Que muitas das vezes a profundidade que nós precisamos ter com o nosso irmão vai nos trazer uma total interação, coisa que acontece aqui no trabalho aos sábados, que o pastor gosta, coisa que acontece quando tem um almoço, coisa que acontece quando tem um lanche. Os irmãos têm uma maior profundidade entre os irmãos. Isso é bênção, isso é comunhão. E olha que interessante, lá no Salmo, esqueci agora se é 83 ou 18, quando Deus, aonde há comunhão, Deus libera a bênção. Amém? Aonde há acordo. Aí tem um restantezinho aí, o cumprimento. O cumprimento da grande comissão não fica completo como fazer discípulos de todas as nações. Isso é o começo. A obra só se completa quando os novos convertidos são ensinados a guardar todas as coisas que Jesus ordena. Bênção. E aí ele completa aqui, falando sobre os novos discípulos, em fazer novos discípulos, e sim, que os novos convertidos possam guardar todas as coisas. Então, é a nossa responsabilidade, de todos os irmãozinhos, até as criancinhas ali, ó, até o Kainan que está falando pra caramba ali. Ele precisa e já ganha essa responsabilidade em levar o evangelho e tornar que os novos convertidos possam guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Nós atravessamos pela responsabilidade, atravessamos pela situação das ofertas, agora a gente já passou aqui pela visão, flexibilidade, profundidade, e sim, vamos lá. Disposição e perseverança, 4. Paulo espera em Éfeso, quando escreveu 1 Coríntios, onde estava. 1 Coríntios, era necessário ficar ali até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. Uma excelente oportunidade para evangelização havia surgido, e era a campanha de adversidade. O apóstolo Paulo não queria perder. Quer dizer, disposição e perseverança. O que ele está querendo dizer? O apóstolo Paulo perseverou e ficar mais um pouco para uma grande porta de oportunidade de evangelização. Ei, se você tem uma grande porta com alguém, espere a oportunidade. Fique atento à oportunidade. Não perca a oportunidade. Então vamos lá, nós temos 3 situações. Primeiro, espere, fique atento e não perca a oportunidade de uma grande porta para evangelizar. Amém? Gente, é nossa responsabilidade. Porque do conhecimento está sendo nos dado. Vamos lá. 5. Eita glória. Lealdade, nosso irmão Guilherme. Lealdade. Paulo não trabalhava sozinho. Hoje, seus colaboradores e companheiros na obra do Senhor recebiam dele respeito e apoio. Quanto a Timóteo,
recomendou que os coríntios cuidassem dele por causa da sua timidez e juventude, mas insere uma palavra em favor do jovem, pedindo-lhe que não fizesse nada, que o intimidasse, porque trabalhava na obra do Senhor, como também ele. Bem, saiba aí, Paulo Tratava Apolo amigavelmente, desejou que ele fosse o Corinto, onde certamente era tido em elevada estima. Mas Apolo não quis ir, esperaria um tempo oportuno para fazê-lo. Amém. Vamos lá, antes da gente continuar acerca da família. Pode falar, pastor lá. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, vamos entender essa questão aqui que Paulo está falando de Apolo, né? Apolo, ele era um evangelista, com a mesma sede, com a mesma fome de Paulo. Tanto é que tem um versículo que ele fala assim, alguns foi Paulo ganhou, Paulo pregou, Apolo regou. Então Paulo ele tinha a mesma capacidade de evangelismo e paixão que Paulo. Porém, uma coisa que a gente observa é que não havia uma competição entre Paulo e Apolo. É isso que nós precisamos entender. O reino dos céus, ele não tem que ter competição para que nós possamos alcançá-lo. Às vezes nós estamos na obra do Senhor, né? E alguém faz o mesmo serviço que a gente fica com ciúme, fica enciumado. Eu não sei, isso não acontece aqui na Tenda Emanuel não, tá, gente? Isso acontece lá na Catedral, acontece nas igrejas do Rio de Janeiro. Aqui na igreja Tenda Emanuel não acontece isso não. Peraí, o pastor está falando aqui. Se não falar, o cara briga comigo. Né? Então nós temos que entender o seguinte. Vamos lá, que tem aqui 2 pessoas que limpam o chão. Ou que tenha 10 pessoas que evangelizam. Ou que tem 15 pessoas que fazem pintura da parede. Não existe uma competição. Todos nós fazemos para um mestre. Amém? Então, se o Ivan está pregando o evangelho lá, ele prega muito bem, inclusive eu acho que ele prega melhor que eu não posso ficar com inveja do Ivan. Eu tenho que dar força para ele. Se eu vejo um livro bom, se eu vejo um texto da Bíblia bacana que eu posso abrilhantar o ministério do Ivan, eu tenho que fazê-lo. Se existe alguém que canta igual ou melhor que o Rian, ele não pode ficar com ciúme, ele tem que motivar essa pessoa a cantar melhor que ele. Os nossos discípulos têm que ser melhor que a gente. A minha expectativa é que todos aqui, todos, sem exceção, do menorzinho ao mais velho, sejam muito, muito, muito melhores do que eu. É isso que Paulo falava ali em relacionamento com Apolo. Ele orientou Apolo a ir a determinado lugar para fazer algo, e Apolo falou assim, não é o momento. Mas Paulo não, em momento nenhum, ele confrontou Apolo. É isso que nós temos que entender no Evangelho. O Evangelho, ele soma, ele multiplica, ele não divide. Amém? Amém. E o quinto tema que o pastor comentou aí é justamente sobre lealdade. E que ninguém trabalha sozinho. Aqui se forma um corpo. E esse corpo precisa entender que está indo numa direção, né, pelas autoridades constituídas por Deus nesse lugar. E as autoridades constituídas por Deus nesse lugar dão uma direção. E quando você faz isso, direcionada à autoridade constituída por Deus, automaticamente você não está fazendo para a autoridade, você está fazendo para Deus. Então, quando a gente tem essa consciência e entende isso, fica mais fácil. Aí você já passa a ter atitude de adulto. Por quê? Porque, às vezes, aquela autoridade constituída, seja ela o seu líder, pastor, o que for, ela vai te decepcionar em algum momento. Mas Deus não te decepciona. Em algum momento você, por algum motivo, vai se chatear por alguma coisa. Mas Deus não te decepciona. E aí que vai a questão para a gente terminar. Aí que vai a questão de você ter esse entendimento. Porque quanto nessa caminhada eu vejo muitas pessoas que se
perdem, ou param, ou desistem, que está lá no primeiro versículo que a gente leu logo na abertura, sobre fortalecei-vos e permanecei-vos na fé, olha como é que tudo está voltado lá. Para que você não desista, porque quando você faz isso, você está desistindo de Deus. Não é a afronta ao seu líder ou autoridade. Você está desistindo de Deus, aquele que não erra com você. Amém? Continua. Cadê? Era o nosso irmão. Quem que estava lendo aí? O nosso irmão leu até ali o oportuno para fazer lá. Acerca da família de Estefanas. Ah, certo. Vamos ler, vamos deixar ele ler ali. Já leva o microfone lá para o pastor depois, alguém. Acerca da família de Estefanas, os primeiros frutos do Evangelho em Corinto. O apóstolo dirige-lhe um elogio. Os membros daquela família eram exemplo do que os cristãos devem ser, porque se consagram ao serviço dos santos. Por essa razão, os coríntios deviam estar sujeitos à liderança deles, como a de todos os cooperadores e obreiros. Ô, glória. Então, antes da gente continuar, o pastor vai fazer um adendo. Abre para mim, gente, 1 Coríntios 16, 15, e a pessoa que lê vai ler 16, 15, 16, 16. Pode falar, pastor. Se continuar lendo o quarto, o quinto parágrafo aqui, está dizendo assim, ó. Estéfanas e outros 2 coríntios, por tornado e Acaia, tinham chegado recentemente a Éfeso e preencheram a falta que os apóstolos sentiam dos irmãos de Corinto, além de lhe levarem refrigério ao coração. Devia-se dar o devido valor à pessoa como eles. Eu quero dizer para você o seguinte, eu sempre enfatizo isso. Ninguém acende uma lamparina, um luzeiro, para colocar debaixo do móvel, essa é a palavra de Deus. Toda vez que você acende um luzeiro, acende uma lamparina, uma lanterna, uma lâmpada, é para um lugar onde está escuro. E, consequentemente, esse luzeiro, essa lâmpada, ela vai ficar em evidência. Não tem como você acender uma lâmpada aqui e essa lâmpada não ficar em evidência. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a família desse homem, Estefano, ele ficou em evidência. Por quê? Ele pregou o evangelho genuíno, ele se colocou a serviço dos apóstolos, se colocou a serviço da família da fé e, consequentemente, toda a igreja de Corinto tinha que estar sujeita a eles. Paulo colocou Estevão sobre toda a igreja de Corinto. Por quê? Porque ele se portou de acordo com o evangelho que Jesus Cristo havia apresentado aos apóstolos. Então, não pense você que você vai fazer a obra do Senhor e você vai ficar no esquecimento, não. Não pense você que não fizer a obra do Senhor que você vai estar em evidência, também não. Não é? Eu não posso, como pastor, colocar, por exemplo, botar o Christian como líder de um ministério, se o líder não está em evidência. Se ele não é luzeiro. Consequentemente também, se ele for luzeiro e se ele for um destaque no evangelho, não tem como eu não colocá-lo em evidência como líder. O pastor não pode colocar alguém como líder, mas está meu sobrinho aqui, ó. Amo, lindo, maravilhoso. Mas ainda ele não posso colocar ele como líder. Por quê? Ele mora chateado, não tem disponibilidade de tempo. É servo do Senhor, amado do Senhor, mas ele não tem essa disponibilidade de tempo. Como é que eu posso colocá-lo como líder? O tio queria, não, filho, você não tem condições. Mas tio, não tem condições. Não é pelo amor que eu tenho ou pelo reconhecimento que eu faço como pessoa, mas é pelo amor de Deus manifestado na vida daquela pessoa, fluindo naquela pessoa e colocando em evidência. É simples assim. Amém? O brilho da santidade, o brilho do serviço, o brilho do amor de Deus vai brilhar em você. E, consequentemente, você vai estar em evidência. Consequentemente, você vai ser um líder. Tem um ditado oriental que diz o seguinte: mestre não é aquele que se diz mestre. Mestre é aquele que chama de mestre. As pessoas vão reconhecer você como líder. Você precisa gritar, você precisa pedir a liderança, as pessoas vão ver você como líder. Aconteceu aqui na família de Estevão. Amém? Amém.
ainda tinha esse detalhe, né, pastor? Eles eram um exemplo e se consagravam ao serviço dos santos. Então, havia uma consagração, havia uma separação para aquele serviço. Então, ali houve-se o destaque. Quem abriu aí 1 Coríntios 16, 15? Lê aí para nós. Ó, tu vai ler o 15, 16, 17, 18, 19. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas e as primícias de Acai é que se tem dedicado aos ministérios dos santos, e que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recriaram o meu princípio e o vosso. Reconhecereis, pois, aos tais. As igrejas de Ásia vos saudam. Saudam vós afetuosamente no Senhor Aquília e a Prisca, com a igreja que está em sua casa. Amém. Então, gente, os versículos aqui veio corroborar com o que a gente acabou de ler. E ele fala uma parte bem interessante aqui na minha tradução. Que se consagravam ao serviço dos santos, que a gente acabou de ler na serviço, que também vos sujeitavos a esses tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Olha que interessante. Era uma carta dirigida à igreja, que Paulo estava dizendo, se sujeita aos obreiros e a esses irmãos aqui, que eles estão se consagrando, se dedicando ao trabalho. Então ele já estava dizendo aqui o seguinte, em outras palavras, obedeça, ouça, siga aos obreiros e os irmãos aqui. Olha, está falando ali. Alegro-me com a vinda deles, quer dizer, estavam dizendo da alegria, e era interessante, eles eram tão atuantes na obra que traziam refrigério para Paulo, porque Paulo sabia que eram obreiros, que a igreja estava em boas mãos. Amém? Que nós possamos não ser as pessoas que ali, mas que nós possamos ser como esses, Estefanes, como Apolo, como Timóteo, que são pessoas em que Paulo poderia ter refrigério, saber que está em boas mãos a obra do Senhor. Amém? Pode colocar em pé em nome de Jesus. Bênção de Deus. Nós vamos estudar aqui, ó, nós estudamos até quinto, lealdade. Na próxima aula, princípios para uma vida poderosa. Ó, coisa linda. Eu já tinha mais ou menos imaginado separar aí. Gente, fiquei muito feliz que tem bastante gente na escola dominical. Tá quase chegando lá, hein? Tá quase chegando lá, hein? Fico muito feliz que eu creio que Deus falou muito essa tarde, vai continuar falando agora à noite. Amém? Pediu o nosso irmão, nosso irmão Fabrício, possa estar levantando aí uma oração em agradecimento por essa aula e já colocando o nosso café ali nas mãos do Senhor, agradecendo. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento que pudemos estudar da Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática tudo que aprendemos aqui, as Suas lideranças, Deus. E, Pai, nesse momento eu te apresento esse café, Deus, agradecendo pela vida do irmão que preparou, em nome de Jesus, que venha alimentar seus servos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.